Olá, crocheteira estilosa, tudo bem com você? Eu sou a Lara, estou mais uma vez aqui no canal da Fischer Fios, trazendo um passo a passo fantástico para vocês. E hoje, seguindo a nossa campanha do Dia das Crianças, vamos fazer esse cesto temático da Emília. Para esse cesto, nós vamos precisar do fio de malha extra premium da Fischer Fios, nas cores Solar, o vermelho Ferrari e o areia. Vamos precisar também de 2 olhinhos para amigurumi, tamanho 12, tá? 2 botõezinhos desse de costura, tá vendo? De plástico, na cor verde. E eu vou estar utilizando também para fazer os detalhes aqui da nossa peça, o fio Fluff. É o novo fio para amigurumi da Fischer Fios, que será lançado em breve. Vou utilizar uma agulha de crochê de número 6,5, tá bom? Então, esses são todos os materiais necessários para a gente fazer o nosso cestinho da Emília. Vamos para o nosso passo a passo. Vamos iniciar a nossa peça fazendo um círculo mágico com 7 pontos baixos dentro desse círculo. Então, nós vamos girar aqui o fio, passando em 3 dedos, e o primeiro ponto do nosso círculo mágico, nós vamos fazer uma simulação, para deixar o acabamento da nossa peça mais bonito. Então, aqui, ó, você vai passar a sua agulha nessa alcinha aqui de cima, nesse fio logo aqui de cima. Passa a sua agulha, gira, ó, dá uma volta com a sua agulha e passa ela no meio do círculo mágico. Laça o fio que tá vindo do rolo, traz aqui pra frente e você ficou com 2 laçadas na sua agulha. Segura aqui para não desmanchar. Tira a sua agulha e você passa ao contrário agora, de frente para trás. Prende as 2 alcinhas novamente na agulha. Laça o fio que está vindo do rolo e fecha o primeiro ponto. Então, aqui nós temos o primeiro ponto simulado. Vamos fazer mais 6 para ficarmos com um total de 7 pontos no nosso círculo mágico. Lembre-se sempre de deixar esses pontos mais frouxinhos para facilitar o seu trabalho e dar um acabamento mais bonito na sua peça. Finalizados os 7 pontos dentro do nosso círculo mágico, nós vamos puxar essa pontinha aqui para fechar o nosso fio. De início, não precisa fechar todo o círculo mágico. Vamos ajustar a nossa peça e vamos fazer um fechamento de carreira aqui, simulando uma alcinha para esse primeiro ponto aqui, que foi o nosso ponto simulado, e aí nós daremos sequência às próximas carreiras. Essa simulação serve para deixar a nossa peça com o formato redondinho e dar um acabamento mais bonito para essa peça. Então, aqui, ó, nós vamos passar a nossa agulha nessa primeira alcinha aqui, não é aqui no ponto, tá? É a alcinha aqui do ponto seguinte, de trás para frente. Pega a alcinha que estava a sua agulha e puxa ela levando lá para trás. Ajusta a sua peça para ficar retinha. E agora, na próxima carreira, nós vamos trabalhar com pontos baixos centrados, fazendo 2 pontos para cada ponto da base. Então, aqui nós vamos achar o meio do nosso ponto, passar a nossa agulha no meio do ponto e sair ali atrás no meio do ponto. Ó, sai aqui no meio das 2 alcinhas. Laça o fio que está vindo do rolo, traz ele aqui para frente e prende a alcinha do fechamento da carreira. Fecha o primeiro ponto. Como nós vamos trabalhar aumentos, vamos voltar aqui no mesmo ponto, passa a sua agulha, laça o fio lá atrás, traz aqui para frente, fecha o ponto baixo. Vamos fazer 2 pontos baixos centrados para cada ponto da base. Finalizada aqui a carreira, temos 2 pontos para cada ponto da base. Agora, a gente já pode fechar aqui todo esse círculo mágico, é só puxar o fio até fechar tudo. E vamos para a próxima carreira. Ajusta a sua peça, vem aqui na primeira alcinha de trás para frente novamente, passa a sua agulha, puxa o fio para o cantinho para ele ficar reto, aqui o ponto, e leva a alcinha lá para trás. Levou a alcinha lá para trás, nós vamos ajustar o tamanho dessa alcinha aqui para dar um acabamento bonito e vamos para a próxima carreira,
onde nós vamos trabalhar a sequência de um ponto baixo centrado sozinho. Então, passa aqui, ó, no meio do ponto, sai ali atrás no meio do ponto, fecha, prende aqui a alcinha do fechamento da carreira, fecha um ponto baixo sozinho, no próximo, 2 juntos. Então, vamos seguir a sequência de um ponto baixo centrado sozinho, seguido de um aumento, até finalizar aqui a carreira. Finalizada aqui a carreira, vamos fazer novamente o fechamento. Traz o fiozinho, o ponto aqui para o lado, para ele ficar retinho. Leva o fio lá para trás. Ajusta esse fio aqui, ó, para ele ficar pequenininho, tá vendo? Para dar um acabamento mais bonito aqui na parte de trás da sua peça. Nessa próxima carreira, para a nossa base continuar crescendo redondinha, nós vamos intercalar. Então, ao invés de seguir a sequência de 2 pontos seguidos de um aumento, nós vamos iniciar com um aumento seguido de 2 pontos sozinhos. Então, aonde tem um ponto sozinho será aumento, e aonde tem o aumento aqui da carreira anterior, nós teremos 2 pontos sozinhos. Então, começa com um aumento, seguido de 2 pontos sozinhos. Um aumento, seguido de 2 pontos sozinhos, até finalizar aqui essa carreira. Finalizada aqui mais uma carreira, vamos para a próxima. Faz o fechamento da mesma forma que a gente já vem fazendo, e aqui nós vamos trabalhar 3 pontos baixos centrados, seguidos de um aumento. Então, diminui ali a alcinha, fecha o primeiro ponto, teremos 1, 2, 3 pontos sozinhos, seguidos de um aumento. E aí, vamos repetir essa sequência até finalizar aqui a carreira. Finalizada mais uma carreira, vamos fazer o fechamento. E aí, vamos para a última carreira de aumentos. Vamos intercalar a sequência. Vamos iniciar com um aumento. E seguir com 4 pontos baixos. Assim, nós não vamos ficar com aumento em cima de aumento, e a nossa peça vai continuar redondinha, sem criar pontas. Então, fez um aumento, faz 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Um aumento e 4 pontos baixos. Vamos repetir o processo até finalizar aqui toda a carreira. Finalizada, você vai colocar a sua base em uma superfície reta e firme e vai ajustar aqui para a sua base ficar retinha. E nós vamos fazer um acabamento em ponto baixíssimo em volta aqui de toda a nossa peça. Então, dá uma esticadinha aqui na agulha, vem na primeira alcinha, laça o fio, fecha o ponto baixíssimo. Próximo, ponto baixíssimo. E aí, nós vamos seguir fazendo esses pontos baixíssimos em volta de toda a nossa peça aqui, de toda essa base. Finalizado aqui o último ponto baixíssimo, vamos puxar o nosso fio, vamos cortar aqui a pontinha desse fio, deixa um pedaço para a gente estar fazendo o acabamento. Aqui no primeiro ponto baixíssimo, você vai passar a sua agulha de trás para frente e vai levar esse fiozinho que você acabou de cortar lá para trás. Vira a sua peça aqui, vem no meio desse primeiro ponto aqui, ó, dessa primeira alcinha,
e sai aqui, ó, no meio da onde você fez o último ponto baixíssimo. Pega o fio, laça na agulha e traz ele aqui para trás. Ajusta essa alcinha, porque ela vai simular aqui, ó, uma alcinha para dar o acabamento na nossa peça. E vamos fazer essa mesma simulação aqui do lado. Vem nas duas alcinhas aqui da frente, passa sua agulha, pega o fio e traz aqui para trás. Volta aqui por baixo, ó, na alcinha de baixo e sai aqui no meio, da onde está saindo o seu fio, laça e traz o fio aqui para trás. Novamente, ajusta para ficar um acabamento bonito, tá vendo? E aí nós vamos esconder esses fios aqui. Tanto esse daqui do acabamento, quanto esse daqui do meio do nosso círculo mágico. Você vai passar a sua agulha por baixo das alcinhas aqui atrás, ó, até que você esconda todo o fio. Não puxa muito forte para não repuxar a sua peça ali e não deixar o acabamento aqui, ó, muito diferente. Vamos colocar um pinguinho de cola lá por dentro da peça, pressiona, corta bem rente. E aí vamos fazer a mesma coisa com o fiozinho aqui do meio. Vai passando embaixo das alcinhas. E um pinguinho de cola para dar o acabamento. Finalizados então os acabamentos na nossa base, vamos começar a subida. E para a subida da base, nós vamos trabalhar essas alcinhas aqui de cima, onde nós fizemos os pontos baixíssimos. Para isso, vamos iniciar aqui com o fio vermelho Ferrari. Passa a sua agulha aqui nas duas alcinhas, laça o fio, traz aqui para frente, dá uma esticada e fecha o primeiro ponto baixo aqui. Essa pontinha aqui, para esconder e ficar bem firme, nós vamos enrolar ela aqui nessas alcinhas, tá? E aqui nós vamos trabalhar 21 pontos baixos aqui nessas alcinhas dos pontos baixíssimos. Então, faz 21 pontos baixos. E aí, vamos fazer a troca de cores. Finalizando aqui os 21 pontos baixos, o último nós não vamos fechar. Nós vamos fazer a troca de cor primeiro, então vamos pegar aqui o nosso solar. E vamos fechar o ponto aqui com o solar. E vamos fazer mais 21 pontos baixos na cor solar, sempre conduzindo aqui o fio vermelho junto. Aqui você pode enrolar esse fio solar aqui, a pontinha, da mesma forma que fez lá com o vermelho, tá? Finalizando aqui, ó, vamos fechar o ponto com o vermelho. Então, sempre o último ponto, antes de fazer a troca de cores, nós vamos fechar com o ponto da próxima cor. Aí aqui vamos fazer o fechamento da carreira, igual a gente já vem fazendo. Puxo aqui o ponto um pouquinho para o lado, para ele ficar retinho. Levo o fio lá para trás. Vamos ajustar o tamanho desse fio. E aí, vamos trabalhar pontos baixos centrados. Passa aqui a agulha no centro do ponto.
laça o fio ali atrás. Agora você vai conduzir o fio solar, fecha aqui a alcinha do que fizemos o fechamento da carreira, né? Prende aqui essa alcinha, fecha o primeiro ponto. E aí vamos trabalhar pontos baixos centrados até finalizar ali, chegar na cor solar e fazer a troca de cor novamente. Vamos trabalhar essa sequência por 3 carreiras, depois nós vamos inverter as cores. Vou finalizar e já volto. Finalizadas as 3 carreiras aqui, agora nós vamos inverter. E vamos fazer 3 carreiras no solar, aonde está o vermelho, e 3 carreiras no vermelho, aonde está o solar. Então, aqui, ó, você pode finalizar com o solar. Faz o fechamento da carreira. Vamos ajustar aqui, ó. E aí, vamos seguir fazendo os pontos baixos centrados. E aí, onde está vermelho, vamos fazer com o solar. E onde está solar, vamos fazer com o vermelho. Até completarmos aqui mais 3 carreiras. Eu vou finalizar e volto aqui com vocês. Finalizadas aqui estão as 3 carreiras invertendo a ordem de cores. Nós vamos fechar o último ponto com o solar, porque a simulação aqui é da alcinha desse primeiro ponto. Então, para ficar certinho, vamos fechar com a cor dessa alcinha. Vamos cortar os 2 fios aqui, ó, o vermelho e o solar. Puxa o solar aqui para a gente estar fazendo o acabamento. Vou puxar o vermelho ali para ajustar o tamanho do ponto. Vamos passar a nossa agulha aqui nessa alcinha, nessa primeira alcinha. Passa o fio, leva lá para trás. Vem aqui, ó, por trás, na nossa peça, por dentro aqui. Passa a agulha na alcinha aqui de baixo e sai no meio da alcinha aqui em cima. Laça o fio e traz ele aqui para trás. Ajusta e aí temos o acabamento invisível aqui. Agora nós vamos enrolar essas pontinhas aqui da mesma forma que nós fizemos com as outras pontinhas na hora da troca de cores, tá? Então, enrola o vermelho pro lado vermelho. Essa última aqui, ó, eu vou enrolar ela para dentro, para esse fiozinho ficar ali dentro da peça. E agora vamos no solar. Vai girando e enrolando aqui a pontinha. Para dar acabamento na nossa peça. Agora, nós vamos pegar a cor areia e vamos subir as carreiras aqui no areia, tá? Vamos trabalhar pontos baixos centrados da mesma forma. Com o areia aqui, nós vamos subir 8 carreiras de pontos baixos centrados, tá? Então, vamos fazer pontos baixos centrados, normalmente, e vamos subir 8 carreiras. Então, eu vou finalizar aqui as 8 carreiras e volto com vocês. Finalizadas aqui as 8 carreiras com a cor areia, novamente nós vamos cortar o fio aqui, fazer acabamento, ó, puxa aqui toda a ponta, faz o acabamento aqui simulando o ponto, a última alcinha ali. Vou enrolar, ó, ajustar aqui a alcinha. Vamos enrolar aqui essa pontinha para ficar escondidinha, ficar presa aqui. E aí, nós vamos fazer uma última carreira de acabamento na cor vermelha, tá? Ali com o vermelho Ferrari.
Essa última carreira, ela vai servir para dar um acabamento mais bonito para a nossa peça. Então, você vai fazer uma última carreira em pontos baixos centrados com o vermelho Ferrari. Eu vou finalizar aqui e já volto com vocês. Finalizada aqui a última carreira de ponto baixo centrado com o fio vermelho aqui, nós vamos fazer um acabamento em pontos baixíssimos. Então, passa a sua agulha nas duas alcinhas, traz aqui para frente e fecha o ponto baixíssimo. Vou colocar aqui o marcador de ponto no primeiro ponto baixíssimo. E aí, nós vamos seguir fazendo ponto baixíssimo em volta aqui de toda a peça. Lembre-se de deixar esses pontos mais frouxos para dar um acabamento mais bonito na sua peça e para não deixar repuxado aqui, tá? Então, vamos contornar aqui toda a peça e eu volto com vocês. Finalizado aqui a carreira de pontos baixíssimos, vamos puxar o nosso fio. Deixa um pedacinho para a gente estar fazendo acabamento. Aqui já vou tirar esse marcador de pontos. Puxa o fio todo aqui para frente. E aí, vamos fazer o acabamento. De baixo para cima, puxa o seu fio, leve ele lá para trás. Aqui, ó, vamos passar no meio dessa alcinha aqui da frente, sair no meio aqui do último ponto baixíssimo e traz o fio aqui para cima. Ajusta essa alcinha aqui que fizemos a simulação, para ela ficar mais ou menos do tamanho das outras. E aí, vamos fazer a simulação aqui em cima. Passa a sua agulha aqui nas duas alcinhas, puxa o fio aqui para frente, vira a sua peça. De baixo para cima, você vai sair aqui, ó, na alcinha do meio, da onde o seu fio saiu aqui inicialmente, e puxa essa alcinha aqui para dentro. Novamente, você vai puxar esse fio aqui, ajustar essa alcinha para ficar do mesmo tamanho das outras. Aí é só esconder esse fiozinho aqui. Eu vou utilizar a agulha de tapeceiro. Vamos esconder passando esse fio por baixo das alcinhas do ponto aqui atrás, ó. Segura para não repuxar o fio. Aí é só colocar um pinguinho de cola para prender. Se tiver alguma outra pontinha de fio, já coloca um pinguinho de cola também. Ajusta o seu cesto, ó. E agora nós vamos começar a fazer os detalhes. Vamos começar aqui com os cabelinhos da nossa Emília. Para fazer os cabelinhos da Emília, nós vamos cortar 80 tirinhas de mais ou menos de 23 centímetros mais ou menos, porque nenhuma vai ficar do mesmo tamanho da outra, tá? Então, nessa média aí, de 20 a 23 centímetros, 80 de cada cor. 80 no solar e 80 no vermelho Ferrari. Vamos separar aqui as tirinhas. E aí, aqui, ó, deixando sempre essa parte aqui da onde a gente faz fechamento de carreira para trás, nós vamos fazer o rostinho da Emília aqui nessa parte da frente. Nós vamos contar aqui do primeiro amarelo, tá vendo aqui, ó, 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos marcar aqui esse ponto.
Coloquei o marcador, vou fazer da mesma forma aqui com o vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloquei o segundo marcador, nós vamos começar a trabalhar na terceira carreira aqui do areia. Vamos pegar uma tirinha no solar e uma tirinha no vermelho Ferrari. Com o auxílio da sua agulha, você vai vir 1, 2, 3. Passa a sua agulha pegando aqui, ó, as duas alcinhas logo aqui da frente. Coloca as duas tirinhas, puxa. E aí você vai abrir aqui, ó, um espacinho e vai passar, ó, para dar esse nozinho, para prender aqui. Saúde. Puxa bem firme, tá vendo? Puxa para ficar bem preso. Aqui, ó, não tem problema não ficar retinho, porque depois nós vamos vir cortando e ajustando. Pula um ponto, no próximo ponto, novamente com as duas tirinhas. Passa a sua agulha, traz aqui, ó, deixa o espacinho, passa as pontinhas aqui por esse espaço para dar um nozinho. Puxa. Prende bem firme. Pula um ponto no próximo da mesma forma. Nós vamos repetir esse processo, sempre pulando um ponto e fazendo no próximo, até chegar lá no outro marcador. Vamos finalizar aqui, ó, essa primeira carreira aqui dos cabelinhos, um ponto antes aqui da onde está marcado. Agora, nós vamos contar uma, duas carreiras, vamos dar uma carreira aqui de espaço e vamos começar do lado de cá, na onde está a marcação. E aí, vamos fazer o mesmo processo. Faz um ponto, pula outro. Faz um ponto, pula outro. Até chegar lá do outro lado. Finalizamos aqui a carreira com um ponto antes da onde está a nossa marcação aqui. Vamos novamente dar o espaço de uma carreira e iniciar o mesmo processo agora aqui na mesma linha da onde está o nosso marcador de pontos. Então, coloca as duas tirinhas, pula um ponto, coloca duas tirinhas, pula um ponto, até dar toda a volta aqui. Finalizada aqui a carreira, novamente, uma linha antes aqui da onde está o nosso marcador. E agora nós vamos trabalhar aqui aonde fizemos os pontos baixíssimos. Então, nessas duas alcinhas aqui do ponto baixíssimo, vamos pegar as nossas tirinhas e prender da mesma forma, que a gente já vem prendendo ali nas outras alcinhas.
puxa bem firme para ficar bem preso. E aqui nós vamos trabalhar em todas as alcinhas de pontos baixíssimos, tá? Vamos dar a volta aqui em toda a peça, colocando as duas tirinhas. Essa peça aqui vai dar... Essa parte aqui vai dar mais volume para a nossa peça, tá? E aí, vamos aplicar em todas as alcinhas. Sempre prendendo bem firme, ó, com atenção, para prender todas as alcinhas. Puxa, pega mais duas tirinhas, vem nas duas alcinhas do ponto baixíssimo, não pega as alcinhas aqui de cima, tá? É somente nas alcinhas do ponto baixíssimo, para dar um acabamento mais bonito na peça. Então, vamos dar a volta aqui em toda a peça, colocando as tirinhas, e aí a gente volta para cortar e ajustar aqui o cabelinho da nossa Emília e fazer os últimos detalhes da peça. Eu vou finalizar e volto aqui com vocês. Finalizado aqui as tirinhas em volta de toda a peça, agora nós vamos cortar para dar mais um volume aqui no nosso cabelinho da Emília e para fazer a franjinha dela também. Aqui para a franjinha, nós vamos contar 4 pontos de cada lado. Então, 4 pontos do lado vermelho, amarelo e 4 pontos do lado vermelho. Então, você segue a linha aqui, ó. E 1, 2, 3, 4. Você vai cortar 4 pontos aqui, ó. Contando com o vermelho. 1, 2, 3 e 4. Nesse nível aqui, para ficar a franjinha dela. Vai cortando um a um para ficar certinho, tá? 1, 2, 3, 4. Aqui. Vamos pegar o miolinho aqui, ó. As 4 tirinhas. 1, 2, 3, 4. E vamos cortar neste nível aqui. O próximo. E aí, depois que você cortou o primeiro aqui, você não precisa ficar contando o lado vermelho, tá? É só você seguir aqui 8 carreirinhas aqui. Traz aqui para baixo. 1, 2, 3, 4. Vai cortar neste nível. E aí, vamos cortar os 8 aqui da franjinha. E aí, vamos depois cortar o restante. Cortado aqui o espaço de onde é a franjinha, agora você vai cortar aleatoriamente aqui para dar o cabelo da Emília, tá? Somente aqui essa parte de baixo que você vai deixar ele alinhado aqui, ó, no amarelo, tá vendo? Esse espaço aqui entre o vermelho e o amarelo, nós vamos cortar, ó, deixando mais alinhadinho. Aqui é interessante que você tenha uma tesoura mais afiada, tá? Pega a mais afiadinha que você tiver e aí você vai cortando aqui.
E aí, aqui na frente, ó, eu gosto de cortar assim, eu deixo aqui o mais retinho possível. E vou cortar meio que na diagonal, para fazer aqui da onde vem crescendo essa franjinha, tá vendo? Não, os grandão que você tem que virar. Aqui do outro lado, vamos fazer da mesma forma. Vou deitar aqui esse fiozinho, ó, para seguir a mesma linha do ponto. E aí, você vai cortar esses primeiros aqui na diagonal para fazer esse caimento da franjinha aqui dos cabelos dela. Olha só o tanto que fica mais bonitinho, deixa um acabamento mais bonito. As outras partes, se você sentir necessidade, você pode ir fazendo cortes aleatórios, para ficar aquele corte mais picotado, como é o cabelo da Emília, né? Já que é um cabelinho de pano, então não é um corte reto, que nem os cabelos naturais. Então, você pode ir pegando fios aleatórios e cortando de tamanhos aleatórios, para deixar o mais parecido com o original. Então, aqui não tem fio certo ou errado. É só ir cortando aleatoriamente. Puxa assim a pontinha do fio, ó, para ele vir, para ele abrir e dar esse formato assim, ó. Só cuidado para não cortar demais e ficar uma peruquinha muito curta. E aí, você dá o acabamento no cabelinho, ó. Dá uma sacudida no seu cesto. E agora, vamos para os próximos detalhes, fazer o rostinho da nossa Emília. Vamos iniciar o rostinho da Emília colocando os olhinhos. Para isso, nós vamos pegar uma cola, que é para deixar mais firme, né? Eu vou utilizar aqui a Pega Mil. E aqui, nós vamos deixar 3 pontos de separação entre um olho e outro. Vamos iniciar aqui, contando a partir desse início aqui do solar, 3 pontos. 1, 2, 3. E 5 pontos para cima, a partir da primeira fileira aqui do areia. Então, são 1, 2, 3 pontos para a direita e 5 pontos para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos aplicar o nosso olho aqui, ó, no meio, no centro mesmo desse 5º ponto. Vamos deixar 3 pontos de espaço. Então, você vai contar 1, 2, 3 pontos para a esquerda. No 4º ponto, você vai colocar o 2º olhinho. Ó, marcado aqui aonde será o rostinho da nossa Emília, nós vamos colocar a cola. Você pode passar a cola direto no olhinho ou direto aqui no fio, tá? Vou passar direto aqui no fio e colocar o olhinho lá por dentro. E do outro lado, vou fazer da mesma forma. Passa a cola aqui direto no fio. Cuidado para não borrocar muito. E aplica o olhinho, tá? Essa cola vai servir para deixar ainda mais firme esse olhinho preso ali na nossa peça. Próximo passo aqui, fazer o narizinho. Para o nariz, nós vamos pegar um pedaço do areia. Vamos contar 1, 2 pontos abaixo, aqui da onde nós colocamos o olhinho, e no ponto do meio dos 3 pontos aqui, vamos passar esse fio areia. Passa ele na agulha. Ó, aqui tá o ponto do meio, entre uma carreira e outra, você passa as 2 pontas lá para dentro da peça. Passou uma.
passa a segunda. Ó, não aperta muito para ficar aqui esse detalhezinho que vai ser o nosso nariz. Aqui por dentro, ó, você pode dobrar a sua peça assim. Vou trazer as duas pontas juntas, aqui, ó, para sair no mesmo espaço. E vamos dar um nó, sem apertar, para não repuxar o seu fio lá na frente. Após dar o nó, você puxa, traz esse fio aqui, ó, por dentro das alcinhas. Ajusta para esse nó ficar escondido. E vamos dar um acabamento com um pinguinho de cola. Lá por dentro da peça, passa a cola, pressiona e corta. Pode cortar bem rente. Se você vê que aqui na frente, ao puxar o fio, ficou muito repuxado, você vai, ó, trazendo aqui, ajustando para ficar mais frouxinho, tá? Até com a própria agulha, você pode vir aqui e arrumar. Esses pequenos detalhes aqui de ajuste é que fazem toda a diferença na sua peça. Ajustado, agora vamos fazer a boquinha. Para fazer a boquinha aqui da Emília, nós vamos ter como base também os 3 pontos aqui de espaço entre os olhinhos. Eu vou utilizar o fio fluff na cor vermelha para fazer esse detalhe. E com a nossa agulha de tapeceiro, vamos passar o nosso fio. Aqui, ó, só uma pontinha dele e o outro tamanho maior fica aqui sozinho. De dentro do cesto, saindo aqui para fora, nós vamos sair nas laterais desse ponto do meio, aqui onde está o narizinho. Então, aqui, ó, logo aqui embaixo desse ponto, tá vendo? Traz a sua agulha aqui para frente, até sair aquela pontinha. Deixa um pedacinho de fio aqui dentro para a gente estar fazendo acabamento depois. E você vai dar 3 voltas na sua agulha. 1, 2, 3. Você vai voltar a sua agulha pegando uma alcinha aqui de cima para que o seu fio fique preso, tá? Para que esse nozinho que a gente vai dar aqui não se solte. Puxa essa agulha lá para dentro, segura aqui o fiozinho e vai levando devagar. Puxa, não puxa muito forte para esse ponto não entrar lá para dentro da peça. Agora, você vai sair aqui na outra lateral desse ponto do meio, logo abaixo aqui do narizinho, com a sua agulha e vai fazer o mesmo processo. Puxa aqui todo o fio, você vai dar 3 voltas. 1, 2, 3. Volta aqui por dentro, pegando a alcinha logo aqui de cima, para prender esse nozinho e leva a sua agulha de volta lá para dentro. Segura esse fio na ponta que você enrolou aqui e puxa até esse fio ir lá para dentro da peça, formando o nosso nozinho. Com muito cuidado, aqui dentro da peça você vai puxar essa outra pontinha aqui, ó, só para dar uma ajustada nesse ponto. Ó. Ajustou, você vai sair no centro desse ponto aqui embaixo, ó, bem no pezinho desse ponto do meio. Puxa o seu fio e novamente dá 3 voltinhas. 1, 2, 3. E leva esse ponto lá para dentro de novo, pegando uma alcinha aqui.
Segura até acertar esse nozinho. Agora, nós vamos sair no meio desse ponto aqui do lado, ó. Tá bem ao lado aqui do olhinho. Puxa o seu fio e vem no meio, conta 1, 2, 3, no meio desse terceiro ponto. Você vai dar 2 voltinhas aqui com o fio para ele fazer o formato da boquinha. Não puxa muito para não ficar repuxada a sua peça. Agora é só ajustar esses nozinhos aqui com a mão e puxando delicadamente os fiozinhos aqui por dentro, ó, para ficar ajustado. E aí vamos dar o acabamento. Para dar o acabamento aqui, vamos dar um nozinho sem apertar demais. Pode dobrar bem assim a sua peça. Aí é só passar por dentro de algumas alcinhas aqui esse fio e colar da mesma forma que a gente já fez com os acabamentos de fio de malha. Coloca um pinguinho de cola lá dentro, ó, bem por dentro do ponto, para deixar o acabamento mais bonito, e pressiona. Aí é só cortar bem rente. Ó. Você vai ajustar aqui, como a gente deu o nozinho lá por dentro, né? Pode ser que repuxe um pouco seu fio. Ajusta e tá pronta a boquinha. Agora nós vamos fazer os cílios. Para os cílios eu vou utilizar um pedaço de barbante preto, que é o fio mais fininho preto que eu tenho em casa, tá? Aqui nós vamos utilizar como referência para os cílios o ponto do meio aqui no nosso olhinho, tá vendo? O ponto que está centralizado aqui com o ponto que nós colocamos o olhinho. De dentro da peça aqui para fora, você vai passar a sua agulha na lateral desse ponto do meio, traz o seu fio e volta ele por dentro do ponto aqui onde você colocou o seu olhinho. Puxa, leva lá para dentro. Volta ele no centro do ponto, puxa, ó, ajusta aqui para não ficar muito repuxado. E aí você vai voltar no mesmo lugar aqui, ó, por dentro do ponto, leva lá para dentro da peça novamente. O próximo aqui na lateral desse ponto do meio também. Volta no mesmo ponto aqui no meio e leva lá para dentro da peça. Com a agulha, traz esses pontos, ó, esses fiozinhos aqui, para ficarem certinhos, o espaço entre eles, e vamos fazer da mesma forma do outro lado. Eu vou cortar aqui, depois eu dou um nozinho lá por dentro, para o acabamento ficar mais bonito por dentro da peça. E aí, vamos dar acabamento aqui por dentro. Eu gosto de dar esse acabamento com o nó, porque fica mais escondidinho. Vamos fazer da mesma forma dos dois lados.
Finalizado o acabamento dos cílios, vamos fazer o acabamento aqui das sardinhas da Emília. Para fazer os detalhes aqui das sardinhas da Emília, nós vamos ter como base essa linha aqui, aonde nós colocamos o nosso olhinho. Então, sempre aqui na carreira de baixo, você vai sair aqui, ó, embaixo, ao lado do pezinho desse ponto aqui da carreira do olhinho. Puxa a sua agulha, traz esse fio aqui para frente, deixa um pedacinho lá dentro para você fazer o acabamento e vamos dar 3 voltinhas aqui na agulha. 1, 2, 3. Você vai voltar no centro aqui, ó, do ponto do lado. Segura o fiozinho aqui de dentro para não desmanchar o seu nozinho e puxa esse fio seu todo lá para dentro da peça. Se ficar frouxinho aqui, é só puxar aquela pontinha de fio que a gente deixou para acabamento, tá? Agora, nós vamos dar um ponto de distância e vamos sair no centro do ponto aqui do lado. Traz o seu fio, puxa bem firme, com muito cuidado para não levar esse nozinho aqui lá para dentro da peça e dá 3 voltas novamente. 1, 2, 3. Vem aqui do lado, ó, na alcinha e leva o seu fio lá para dentro, para fazer o outro nozinho. Fez o nozinho, nós vamos sair no centro do ponto aqui de baixo, tá vendo? Da carreira de baixo. Puxa o fio, dá 3 voltinhas novamente, 1, 2 e 3, e volta aqui, ó, pegando uma alcinha aqui embaixo desse ponto, tá? No mesmo ponto aqui que você saiu com a sua agulha, e aí sempre tem uma alcinha aqui embaixo, é só você caçar, aí vai colocando a pontinha da agulha até você encontrar a alcinha, e puxa lá pra dentro, que é essa alcinha que vai deixar esse nozinho preso. Puxa com muito cuidado para esse nozinho não entrar lá pra dentro, tá? Para deixar um acabamento bonito. Aqui por dentro, eu vou dar 2 laçadas nesse fiozinho que fica solto aqui, para poder deixar o acabamento mais firme, para esse fiozinho não ficar solto e não ter risco da criança puxar ou de prender algum objeto e aí desmanchar a sua peça, tá? Então, eu dou essas 2 laçadas, porque ela deixa aqui, ó, esse fiozinho preso bem firme e aí não tem perigo depois de soltar a peça. E aí, para dar o acabamento, vou fazer aqui o nozinho, como a gente já vem fazendo, em todos os acabamentos aqui por dentro da peça. Vou dar um nozinho sem apertar muito, para não repuxar as pintinhas ali que a gente fez. E vou pegar a agulha e passar o fio aqui por dentro das alcinhas e colocar um pinguinho de cola. Agora, nós vamos repetir esse mesmo processo aqui do outro lado da bochechinha, tá? E para finalizar a nossa peça, nós vamos costurar os botõezinhos verdes aqui na nossa Emília. Para fazer essa costura é bem simples. Eu vou pegar aqui o fio fluff na cor vermelha. E ele é um fio torcidinho. Eu vou abrir no meio e separar as 2 meadas aqui do fio. Vou pegar uma agulha mais fina que passe aqui pelo furinho do botão. Vou passar o meu fio e vamos costurar. Para costurar, nós vamos passar aqui, ó, em pontos aleatórios, dá só uma distância aqui do meio da peça. Passa a sua agulha lá de dentro, sai em um furinho do botão. Puxa, deixa uma pontinha lá dentro do fio para a gente estar fazendo acabamento e costura em formato de X. Então, volta aqui no furinho de baixo e aí por dentro da peça você sai no furinho de cima e desce de novo fazendo o formato do X. Aqui essa costura ela não tem segredo, tá, gente? É só fazer mesmo o formato de X, passando a sua agulha nos 4 furinhos aqui da peça. E aí, nós vamos fazer o acabamento lá por dentro, dando nozinho
e vamos costurar aqui embaixo da mesma forma. Eu vou finalizar e volto com vocês. E esse foi o nosso tutorial do cesto temático da Emília. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você ainda não deixou o seu like, já clica aqui embaixo no joinha, deixa o seu like, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho na opção todos, para que sempre que a Fischer postar vídeo novo, você ser notificado, tá bom? Quando fizer a sua peça, lembre-se de ir lá no Instagram, @soularicristina e @fischerfios, e marcar a gente, postar a sua peça, porque a gente ama ver o resultado de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!